boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Espaço Futsal, o seu programa de domingo à tarde. E esta semana duas histórias de vida, duas histórias de carreira, carreiras de afirmação no nosso futsal. A primeira é de Ana Ribeiro, a árbitra de futsal, a única árbitra nos quadros nacionais. Ela que largou quase tudo para se afirmar na arbitragem, está atrás do seu sonho de ser árbitra e está hoje connosco. Ana, boa tarde, é um prazer tê-la connosco no nosso espaço. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Ana, vou começar por si. Falávamos disto um bocadinho da sua história. A única árbitra nos quadros nacionais, é verdade que há duas árbitras estagiárias. Duas estagiárias, é verdade, este ano. Mas a Ana é um exemplo de luta no desporto, porque largou tudo. Conta-nos um bocadinho essa história. A Ana trabalhava na Academia de Alcochete, num gabinete muito interessante. Largou isso para ir atrás do sonho da arbitragem. Sim, após 10 anos de trabalho na Academia Sporting, inserida no gabinete psicopedagógico, que é um gabinete que acompanha os residentes da Academia a nível psicológico, social e escolar, que é uma parte muito importante. Surge aplicado a todos os árbitros, que antigamente era só aplicado aos árbitros da Liga, o regulamento de incompatibilidades da Federação, e eu tive que optar, tive que tomar uma decisão muito difícil, porque trata-se da nossa estabilidade profissional, não é? E trata-se da nossa carreira profissional, para a qual estudámos, e foi uma decisão bastante difícil, mas foi uma decisão ponderada também, e como os meus miúdos na altura disseram, os residentes que lá estavam, se tratava de um sonho, de ir à procura de um sonho, eles também percebiam e eu tinha que ir atrás dele. Portanto, se calhar iria-me custar muito mais daqui a uns anos olhar para trás e pensar até que ponto é que eu poderia ter ido na arbitragem se eu neste momento tivesse decidido sair, porque a Federação informou-me que se eu continuasse a trabalhar na Sporting SAD, que a minha atividade ficaria suspensa, porque é um regulamento de incompatibilidades que impede qualquer árbitro de exercer funções ou de ter qualquer ligação a qualquer SAD, clube desportivo, associação desportiva. E então optei por me dedicar à arbitragem e até que ponto é que eu consigo chegar. Feliz com essa escolha para já, até o momento? Feliz com esta escolha, muito feliz, porque continuo numa instituição que me dá muita credibilidade. É muito bom ser árbitra da Federação, é bom estar neste patamar. Lutei muito para chegar até aqui, não foi fácil. Fui a primeira árbitra de Lisboa a consegui-lo. Já tivemos outras árbitras de outras associações na Federação, mas neste momento é isto que eu quero, é para isto que eu estou a trabalhar todos os dias, e pronto, e vamos ver até que ponto é que eu consigo chegar. Em relação ao futsal português, viu os jogos noutra posição, é espectadora também? Sempre, na perspectiva, obviamente. Da arbitragem. Mas vê evolução no futsal português, como estava o Miguel a dizer agora, mais competitivo? Claramente, muito mais pensado, muito mais, os treinadores estão muito mais preocupados com a sua tática. Há muito mais, entre aspas, invenções que depois nós temos que saber gerir e lidar. Portanto, ao longo dos anos, e eu sou árbitra há 14 anos, e para aqui vinha a pensar nisso, que nós começámos o futsal a jogar ainda em rings. Portanto, eu comecei a arbitrar cimento mosaicos à chuva, portanto. E nos últimos anos o futsal teve uma evolução muito grande. Obviamente a grande é que agora é praticado só em pavilhões. E depois este nível, obviamente, dos treinadores, de ser pensado. O futsal é um jogo extremamente rápido, estratégico, a incerteza no resultado, que as surpresas surgem ao último segundo, e recordo agora a taça de honra que houve em Lisboa, houve um golo marcado no último segundo de jogo. Portanto, o futsal cada vez mais é surpreendente, é um jogo de emoções. E todos os intervenientes que fazem parte desse jogo de emoções, obviamente gostam de lá estar e gostam de tomar parte. E pronto. É mais fácil apitar agora ou há uns anos atrás? É mais fácil apitar agora, não é? Portanto, é mais fácil apitar num pavilhão do que num ringue, à chuva, mas a realidade do nacional e a realidade dos distritais ainda estão um pouco afastadas, porque ainda encontramos campos pouco acessíveis à prática do futsal em algumas localidades, e o nacional já procura espaços mais amplos, mais
com melhores condições, exatamente. Na sua opinião também, quando está a lidar com os jogadores, com os treinadores, há essa evolução também, porque se o jogo se melhorou, a mentalidade dos jogadores se lidar com eles? Tornou-se mais fácil. Com eles e com elas. E com elas, exatamente. Atenção ao futebol feminino, ao futsal feminino. Se antigamente qualquer pessoa que ainda não tivesse o curso poderia ser treinador de futsal, atualmente já se exige que as pessoas que estão à frente, até nas equipas de formação, tenham esse curso, o que é importante, porque nós estamos a falar de formação, estamos a falar da formação de miúdos, de jovens, e é bom incutir-lhes a prática não só do futsal, da modalidade em si, mas dos valores que o desporto traz. E neste caso, pessoas com formação é importante termos treinadores que se sabem comportar, que sabem estar e que transmitem, porque eles acabam por ser um modelo para os seus atletas. Isto falando, obviamente, também mais na formação. Eles são um modelo para os seus atletas e é bom transmitir-lhes as boas práticas, não é? Um espectador nosso, o Vítor Ferrão, deixou-nos uma mensagem a semana passada, não houve tempo para lermos todas as mensagens e questões, em que ele pergunta, deixa no ar, se não deveria haver formação para dirigentes. Quer começar, Ana? Força. Fez um sorriso. Eu concordo. Eu acho que a formação não deve ser só nos treinadores e a formação não deve ser só para os árbitros. E toda a gente que envolve uma prática desportiva, uma modalidade, deve ter formação, deve saber estar no desporto. O desporto e as modalidades, toda a gente pratica, são universais, portanto, toda a gente deve ter formação para saber estar no desporto, porque senão encontramos situações bastante complicadas de pessoas que não sabem estar na modalidade, o que é mau. Há dois clubes que são totalmente profissionais, duas estruturas profissionais, Benfica e Sporting, os outros nem tanto. O Fundão tenta aproximar-se um bocadinho mais. Esta situação do naming, esta situação dos apoios, ou falta de apoio da direção que obriga depois a fazer outro tipo de estratégias comerciais para conseguir manter os apoios. Acha que o futsal português poderá caminhar para um profissionalismo total ou acha que estamos a muitos anos disso acontecer? Ainda está muito difícil. Ainda está difícil, apesar das apostas no futsal nos últimos anos terem aumentado. Mas para chegarmos a um nível que nós queremos e que queremos para a modalidade, nós que somos todos apaixonados por esta modalidade, penso que ainda terão que vir mais apoios, terão que vir apoios, se calhar, mais do Estado para apoiar estas equipas que lutam por estar aqui nesta modalidade. Falavam das inscrições, é muito dispendioso manter uma equipa. Inscrições, seguros, policiamento, estadias, viagens, alguns prémios de jogo, quer dizer, é dispendioso manter uma equipa. Se já nos distritais é assim, no nacional, obviamente, ainda se torna mais complicado e, sobretudo, com a conjuntura que nós temos atual, se não tivermos estes apoios, dificilmente vamos conseguir manter o número de equipas nos campeonatos nacionais e distritais e com o nível que nós queremos que esta modalidade atinja. Vai ser difícil. E para os árbitros, como é que é lidar com isto? Ou seja, o esforço que têm que fazer também, porque... Nós, obviamente, também temos que fazer um grande esforço, porque queremos acompanhar as apostas que nos são feitas, que a Federação faz também nesta modalidade e que está a fazer atualmente nesta modalidade. Estamos a tentar, assim como os clubes, como os atletas, acompanhar. A fiscalidade também é um ponto que porque para nós, assim como para eles, é um part-time, não é? É uma ocupação que nós temos, porque ninguém é profissional da arbitragem, como é óbvio. E há aqui algumas questões e a fiscalidade nesta área, para nós, para a arbitragem, é um fator forte que condiciona a nossa estadia neste mundo, mas nós temos vindo a lutar para conseguirmos acompanhar e estar ao nível dos clubes e das apostas que a Federação faz em nós e nos distritais a mesma coisa, portanto, vamos ver. Ana, e o profissionalismo, fala-se muito do profissionalismo agora no futebol, com certeza que no futsal não seria imediato, mas acha que resolveria algumas dessas situações? Não sei se seria uma aposta, se o facto dos clubes serem profissionais se iria facilitar. Porque primeiro temos que pensar no profissionalismo, que já é difícil manter, porque temos 2 clubes apenas que são profissionais agora do futsal.
Mas talvez a aposta fosse maior, a aposta dos média, a aposta do Estado, a aposta talvez fosse maior, não sei. É complicado? Não? Estava aqui. É claro. Teria que sobrar. É complicado. É arbitrar? Arbitrar e com algumas reações mais efusivas, não é? É bastante complicado. Para ser árbitro é preciso dominar ali várias áreas. As mais importantes, para além dos saberes técnicos e obviamente fundamentais, nós temos que ser um gestor de conflitos constante, porque os conflitos surgem quando menos esperamos. Temos que ser mediadores, temos que ter um poder de comunicação muito forte. Mas há aqui alguns fatores que o Cautela fala que ele tem razão. Nós temos que também saber, em minha opinião, e eu prezo muito essa parte, porque também faz parte da minha área profissional, a parte da comunicação e da gestão de emoções, falar com as pessoas. E também é importante que as pessoas entendam que nós não somos perfeitos e que nós obviamente erramos, como em todas as profissões. Mas eu não acredito que um árbitro gosta obviamente de ser insultado, portanto ele não vai errar de propósito, como é óbvio. E é muito difícil arbitrar, porque é um espaço muito reduzido, uma intensidade de mudanças, acelerações, mudanças de direção, muita gente num espaço reduzido, portanto nós temos que ver tudo, analisar tudo, pensar na parte técnica que temos que analisar, na parte disciplinar, temos que pensar em todas as outras regras que fazem parte do jogo, e é muita coisa que nós temos que ver, e às vezes basta estarmos um pouco mal colocados, ou basta passar um jogador à nossa frente, que nós não vimos aquilo que toda a gente viu. E depois lá está, é um erro crasso que pode ser muito grave num jogo, mas que acontece. E acontece e é inevitável por vezes. Mas lá está, o nosso trabalho e as nossas estratégias podem facilitar a nossa análise, é o nosso trabalho como árbitros. Assim como os jogadores treinam, os árbitros também treinam. E treinam movimentações, e treinam sinalética, e treinam e estudam, e portanto há vários saberes que nós temos que dominar claramente. Mas não é fácil ser árbitro. E como mulher, sente-se mais respeitada ou mais insultada durante os jogos? Há momentos em que eu sinto que isso não faz grande diferença. Porque eu acho que continua a haver um pouco aquela visão, aquele estigma das mulheres no desporto, as mulheres na arbitragem. E nós continuamos a ouvir que as mulheres são para estar em casa. Ainda se passa isso hoje? Ainda se passa isso. Infelizmente, ainda se passa. Ainda ontem fui arbitrar um jogo e ainda ontem eu ouvi as expressões mais típicas, que as mulheres devem estar em casa e pronto, aquelas. E o pior é que algumas destas expressões vêm inclusivamente de mulheres que estão na bancada. As mulheres são piores que os homens na bancada, é isso? Às vezes são mazinhas, porque em vez de ficarem contentes de nós, a nossa classe, estar a ser defendida e estarmos a tentar marcar uma posição neste mundo que é difícil, porque nós estamos a tentar entrar num mundo que é dominado pelos homens, pela classe masculina, e que é obviamente difícil, como em todas as áreas, entrar e provar que nós temos capacidades para lá estar. Mas não é fácil ser a árbitra feminina, às vezes respeitam-nos um pouco mais, não querem dizer uma ou outra asneira, mas por vezes olham para nós logo, ei, uma mulher hoje aqui, não é fácil. Mas as maiores dificuldades que nós temos, e é igual, seja para mulheres, seja para homens, é de facto a imagem social que têm de nós, a imagem social que existe do árbitro. Há pouco falavas do árbitro em Portugal, que é aquela imagem, pronto, mas é verdade, a imagem social que as pessoas têm da classe de árbitros é muito má e é uma imagem errada. E é uma imagem que às vezes até os mais pequeninos na formação já têm, porque lhes é incutido pelos mais velhos. E aqui a parte da formação é fundamental. Eu às vezes vejo os mais pequenitos a imitarem ou a fazerem ou a dizerem aquilo que os pais na bancada estão a dizer. O que é que leva alguém, que motivação é que existe para ser árbitro? Eu sinceramente não consigo perceber. É difícil explicar. Acredito. O que é que nos leva a estar aqui? Mas nós costumamos dizer que, para além do bichinho que nós trazemos, é fazer o saco todos os fins de semana.
é o desafio de entrarmos em campo e de termos ali um desafio pela frente, a redundância, de cumprirmos com aquilo que nos é exigido, com o facto de decidirmos bem, com o facto de cumprirmos com as regras, de gerirmos emoções, de ser é a modalidade que nós gostamos, não é? Portanto, eu sou árbitra, também sou de futebol 11, mas no distrital, mas o futsal é a modalidade que eu também pratiquei durante 5 anos como federada. No Chasa de Alverca, certo? Exatamente. Bem informado. Bem informado. E então é uma modalidade que cresceu connosco, pelo menos a mim e por exemplo, dos meus colegas também. É uma modalidade com a qual eu cresci, que primeiro fui atleta, mas depois passei para a arbitragem. E é o gosto de entrar em campo, de arbitrar, de decidir bem. Preferencialmente bem, preferência, não é? Mas é o fazer o saco, é o estar numa instituição, neste caso, na minha, na federação, de estar numa instituição que tem nome, que faz o seu aniversário, faz 100 anos agora no próximo ano, quer dizer, é uma conjuntura de fatores que nos levam a dar-nos gosto de estar aqui. Eu tenho uma curiosidade. Meu Deus. É muito minha, mas tenho que saber. Já lhe aconteceu ir advertir um jogador, pedir-lhe, olha, qual é o seu número e ele dar-lhe o número de telemóvel, por exemplo? Coisas desse género. Pedro está muito bem informado. Ele foi jogador também. Já me aconteceu. Já aconteceu uma vez. Os jogadores tendem às vezes a serem simpáticos, pronto, e terem umas abordagens, às vezes não sabem se dão um passou bem ou se dão um beijinho, pronto. Nós tentamos, obviamente, manter aquele nível de respeito, mas sim, já houve uma vez, lembro-me de um jogador há uns 8 anos, talvez, 10 anos, a quem eu adverti, e depois pedi, por favor, o seu número, e ele chegou assim e disse 96. É uma das histórias de 14 anos, não é? Portanto, há várias. Ana, futsal feminino, estávamos a dizer, a Ana também já jogou futsal, portanto sabe bem essa realidade. O início deste campeonato nacional é o primeiro campeonato nacional feminino, muito importante para a evolução da variante feminina do futsal. Muito importante, uma grande aposta da Federação, é um grande passo para o futsal e para o futsal feminino. As equipas estão a corresponder, portanto temos dividido em 2 zonas, Zona Norte e Zona Sul, 8 equipas em cada, 16 equipas em cada, aliás, portanto estamos a corresponder à aposta que a Federação está a fazer neste futsal feminino, uma grande aposta. Miguel, já vale a pena ir ver um jogo feminino? Claro que sim, claro que sim. Já há muita qualidade mesmo. E acho que foi muito bom esta situação que a Federação teve de haver um campeonato feminino, foi muito bom, porque há muita qualidade mesmo. Eu conheço algumas, pelo menos duas, que muitos homens tomaram a jogar como elas jogam. Acho que é muito bom. Equipas muito competitivas que também já trabalham muito bem estrategicamente, têm lances pensados, bolas paradas. Sim. O futsal português então feminino evolui muito. Mário, esta jornada, Quinta dos Lombos tinha perdido na primeira jornada, ganhou, Benfica mantém-se na frente, não há grandes surpresas, mas é bom termos um campeonato nacional feminino. Sim, é muito bom aquilo. A antevisão que fizemos logo no primeiro programa foi nesse sentido. O facto de conseguirmos dividir o campeonato a nível nacional em 2 zonas, também para evitar custos muito acrescidos para os clubes. Vai permitir que estas equipas, a Quinta dos Lombos, o Benfica, regra geral aqui na divisão de Distrito de Lisboa, passeavam numa primeira fase, chegavam sempre com relativa facilidade aos primeiros 2 lugares. Este ano vão ter mais dificuldades, embora naturalmente sejam crónicos candidatos a passar à segunda fase. Essa segunda fase, sim, muito competitiva. Mas isto vai permitir também a evolução a nível das intensidades de jogo, aquilo que falámos também para a nossa primeira divisão. Vai permitir que eles compitam com mais exigência todas as semanas. Isso é sempre bom. Ana, o UEFA Cup é uma exibição de luxo, uma competição de luxo com os melhores jogadores, mas também os melhores árbitros. O critério de arbitragem na UEFA normalmente é diferente daquele que utilizamos em Portugal. A UEFA permite-se mais contacto, raramente há livres 10 metros. O que é que há de diferente? Porque é que na UEFA se apita de uma maneira e, inclusivamente, os árbitros portugueses que estão cá, acontece muitas vezes que na UEFA apitam de uma maneira e cá apitam de outra. São recomendações diferentes? Também não queria muito ir por aí, mas
São níveis diferentes. É óbvio que nós, é como no futebol 11, no futebol 11 acontece exatamente a mesma coisa, num nível mais elevado, um nível profissional, permite-se um pouco mais de contacto e eu penso que vai de uma evolução da prática, uma evolução dos conhecimentos dos próprios intervenientes, que ao nível, à medida em que o nível vai aumentando, nós vamos deixando jogar mais, portanto, e aí o permitir o mais contacto, e eu penso que isso passa pelos distritais, depois pelos campeonatos nacionais e depois aí a um nível mais internacional. Eu penso que é uma forma de arbitrar correta, porque se nós formos permitir o nível de contacto que existe a um nível mais elevado nos distritais, iria-se gerar mais confusões, mais conflitos, e não há necessidade disso, porque ainda estamos também a tentar que a modalidade seja mais conhecida e mais vista, seja mais aprazível também o espetáculo em si, e um espetáculo cheio de confusões não é muito aprazível. Portugal tem hipóteses neste Campeonato da Europa. Perguntava-lhe isso em primeiro lugar, e em segundo, se ainda é um sonho seu estar numa grande final, uma grande fase final de uma competição internacional. Em primeiro lugar, gostaria muito de ver Portugal nesta fase final, obviamente. Em relação a mim, seria um sonho, obviamente. Era a cereja no topo do bolo, claro que sim. Conseguir um dia, não digo uma final, mas participar num campeonato internacional. Chegar a internacional é difícil já, também com a idade que tenho, mas seria um sonho, seria. Já sabe, domingo é dia de futsal, porque o futsal encontrou o seu espaço aqui na Bola TV. Boa tarde.